Nunca em sã consciência que eu escrevi um back-end em Python, a não ser que eu estivesse sendo obrigado, e acontece que a gente tá sendo obrigado. A realidade hoje em dia é isso aqui, ó. A realidade hoje em dia são LLMs, e todo mundo ou tá construindo LLM ou tá construindo um produto que utiliza muito de LLMs. Então, tem num ferramental que tem TensorFlow, tem Hugging Face, tem LangChain, PyTorch, enfim, tudo que está sendo feito em IA hoje em dia está sendo feito nativamente em Python. O ferramental de IA nativo é em Python. E com a realidade que a gente se encontra hoje em dia, que toda empresa, toda startup ou está produzindo IA ou está utilizando IA para fazer alguma coisa, é óbvio que isso vai refletir pelo menos no mercado de trabalho. É óbvio que se você abrir o LinkedIn e procurar por AI Engineer, vai ter uma quantidade absurda de vagas pedindo especificamente por alguém que entenda de IA para trabalhar especificamente com Python. E essa realidade, enquanto LLMs forem uma realidade tão forte quanto elas são hoje em dia, é inescapável. Python é a linguagem nativa de IA, Python é a linguagem nativa de dados. O primeiro ponto aqui que a gente precisa colocar de por que Python é uma linguagem boa, e assim, eu acho que nenhuma outra linguagem vai poder afirmar isso, é que Python é a linguagem nativa de IAs e de LLMs. Certo? Inescapável. Daí você abre aí, pesquisa aí no Google quanto que ganha um AI Engineer. Aqui eles estão me dando vários números, né? Estão me dando $145 mil de média, acredito que seja nos Estados Unidos. Aqui estão falando entre 120 e 130 mil dólares de média também. Aqui estão dizendo que na Espanha 95, Estados Unidos 134, 200 mil, vários números altíssimos, todos eles em dólar, para AI Engineers. A realidade do mercado de trabalho hoje em dia é que para quem entende de IA, quem entende de Python, tá um mercado fantástico, tá muito bom. Bom, e Python é a linguagem nativa de LLMs e é a linguagem nativa de inteligência artificial porque Python é a linguagem nativa de dados. É impossível a gente falar de ciência de dados sem a gente citar Python, que venceu. Python venceu de todas as outras linguagens quando a gente fala de ciência de dados, por um certo conjunto de fatores aqui, tá? A gente vai elucidar um pouco esses fatores, né? Eu acho que o que ajuda muito é que, bom, o cientista de dados é alguém com background em estatística, não é alguém com background em programação, então precisava ser uma linguagem fácil de fazer alguma coisa funcionar. Python é fácil de fazer alguma coisa funcionar. Era bom se eu conseguisse rodar scripts de maneira fácil, assim, sem ter que setar muita coisa. Python checa essa caixinha também. E seria legal se tivesse um ferramental bom para isso. Python tem um ferramental bom para isso, certo? O que evidencia isso daqui são os notebooks em Python, certo? Você tem o Jupyter Notebook, que é extremamente popular. Eu, por acaso, gosto dos notebooks da Briefer, que é onde os cientistas de dados podem fazer análises exploratórias, podem fazer várias coisas em cima dos dados. E aqui, ó, de maneira muito fácil, de maneira nativa, que é muito difícil de replicar com outras linguagens, né? E o pessoal aqui nos comentários provavelmente vai dizer que em X linguagem dá pra fazer também, provavelmente dá. Mas Python virou padrão pra isso daqui, ó. Com poucas linhas de código, a gente consegue importar e consegue gerar um gráfico aqui de distribuição. A gente consegue trazer os dados dos bancos de dados para um data frame, a gente consegue dentro desse data frame fazer análise estatística de maneira super simples. Você pode só pegar aqui um data frame, selecionar o campo age, por exemplo, dar um describe e vai te dar o count, a média, a standard deviation e os percentis aqui, né? Enfim, Python é realmente muito bom para lidar com dados, o ferramental é excelente. Porque Python é isso aqui, é uma linguagem que vive e morre pelo seu ferramental. Sem o ferramental, sem a comunidade, a linguagem não é nada, mas enfim, ela tem um ferramental que engloba tudo, que dá pra fazer tudo, principalmente quando o assunto é dados e principalmente quando o assunto é IA. Certo? A gente viu que essas vagas pagam absurdamente bem. Tem muita vaga em dólar por aí. Quando você conseguir uma dessas vagas em dólar, você vai querer usar a parceira aqui do canal, a High Globe, por, assim, 3 motivos muito simples que eu vou te demonstrar, que eles são a melhor maneira de trazer os dólares dos Estados Unidos, né, do seu contratante que te paga em dólar, para reais. Primeiro ponto que é importante a gente elencar de porque a High Globe é melhor é o custo efetivo total e a velocidade. São dois pontos, na verdade, né? Custo e velocidade, duas coisas diferentes. O custo ele é o menor que eu encontro no mercado, certo? Eu não encontrei um menor do que isso, de 0,5%. Então, se você ganha um salário de 120 mil dólares anual e esse salário é de 10 mil dólares mensal, seu custo por transação, extremamente transparente aqui, seria de apenas 50 dólares, se você tivesse esse salário altíssimo. Se você olhar na concorrência, muito provavelmente a taxa vai ser maior do que essa. Você vai estar deixando bastante dinheiro na mesa, faz as contas aí ao longo de 1, 2, 3 anos pra ver. Não é muito legal. Esses 10 mil aqui cabem tranquilamente, seguramente, dentro do seguro anti-perdas da High Globe, certo? Que transações até 20 mil dólares vão estar cobertas no seguro anti-perdas, ou seja, a gente provou também que é totalmente seguro. Ah, não falei da questão da velocidade, né? Isso aqui todos os dias no ano, eu já testei em feriado, já testei em qualquer momento da minha vida, assim, porque eu uso a High Globe pessoalmente também. Cara, isso aqui é um Pix, tá? O dinheiro cai um Pix na sua conta, convertido de dólar para real, cai um Pix na hora. Funciona perfeitamente bem em qualquer horário, é a plataforma mais rápida que eu já utilizei. Bom, esses 3 pontos aqui pra mim já mostram que é melhor do que qualquer outra plataforma, né? Mas tem mais ponto positivo ainda. Se você deixar o dinheiro na conta da High Globe, né? Pegou esses 10 mil dólares aqui. Ah, não
quero sacar por Pix, quero deixar em dólar porque eu acho que vai valer mais a pena. Você vai ter o High Globe Earn, que vai fazer o seu dinheiro render na conta High Globe 3% ao ano, né? E claro, além ali da variação do dólar, né? Se o dólar subir muito, pô, você ainda não trouxe esse dinheiro pro Brasil, sabe? Você pode deixar lá rendendo na conta High Globe e quando o dólar estiver muito mais alto, trazer esse dinheiro. Enfim, você pode criar um cartão pré-pago também se você quiser usar esse dinheiro fora do país. É a melhor plataforma que tem. Cria uma conta na High Globe, usa o cupom AUGUSTO20 para ganhar 20% de desconto nos 3 primeiros meses. O link tá aqui embaixo. Se você ganha em dólar, você devia estar usando a High Globe. E bom, voltando aqui pro Python, né, falando aqui de ferramental de Python, tem um meme que a galera gosta de usar pra zoar o Python, que é isso aqui, que na real mais mostra a força do Python do que qualquer outra coisa, né? Que é uma piada, tipo, é um post de como fazer certa coisa em Python. Importa lib que faz certa coisa e usa lib que faz certa coisa. E eu acho que isso aqui explica a popularidade de Python, né? Porque assim, o que você quer fazer em Python? Você quer criar PDFs? Vai ter uma lib pra fazer isso. Você quer mandar e-mails? Provavelmente vai ter também. Qualquer coisa que você quiser, alguém já vai ter feito. E o Python efetivamente vira uma cola quente, né? O no-code das linguagens. Isso daqui a galera usa pra zoar Python, né? Que Python é um no-code. Mas, sinceramente, isso é um ponto positivo, né? Mostra a força que a comunidade tem, o quanto de coisa já tá feito, que você não precisa reimplementar do zero. E, assim, se a sua preocupação não é, eu quero fazer algo escalável, que tenha velocidade, que tenha sei lá o que preencha XYZ requisitos. Não, se o que você quer é, eu quero fazer algo, esse algo já vai estar implementado, certo? Eu quero gerar relatórios. Cara, senta aí na cadeira com 5 minutos de Google, LLM e ferramentas já implementados em Python, você consegue um script para gerar relatório. E eu quero evidenciar isso daqui com mais alguns pontos, né? Que Python, além de ser o no-code, enfim, o motivo de que virou a linguagem de ciência de dados também é a simplicidade, né? A simplicidade da linguagem, da escrita, da facilidade de fazer algo simples rodar em Python é o que difundiu a linguagem massivamente por aí. Se Python fosse uma linguagem muito difícil, como Rust, certo? Uma linguagem, entre aspas, tão boa quanto Rust, ela não teria tanto ferramental quanto ela tem, ela não seria a linguagem usada por cientistas de dados e pessoas que não lidam diretamente com código como ela é, e ela não teria chegado no patamar em que ela chegou de ser a linguagem mais popular para LLMs e IA como ela de fato chegou. A gente pode pegar um exemplozinho aqui muito simples, que meio que evidencia esses pontos todos aqui, tá? Se eu quiser abrir um CSV em Python, multiplicar uma coluna desse CSV por 2 em Python e printar, é isso que eu faço. Eu importo uma lib mágica que resolve o meu problema. Essa lib mágica, né, o pandas aqui no caso, lê o CSV. Eu faço uma multiplicação super simples aqui, super idiomática, que é data frame, né, os meus dados, a coluna dos meus dados dentro de um colchetezinho, multiplicado por 2, e eu printo. E se eu quiser depois eu exporto pro CSV de novo. Certo? Tem quantas linhas de código aqui, né? Considerando o import, eu print 5 linhas de código. Qualquer LLM consegue gerar isso aqui muito rápido, qualquer um consegue entender esse código com muita facilidade, mesmo que você não entenda Python, você não precisa entender o que está acontecendo, mas você vai conseguir gerar o que você quer fazer, né? Se era isso que você queria fazer, não importa a performance, não importa mais nada, se você queria isso aqui feito, tá feito, 5 linhas de código. Vamos comparar com Java, eu não sei se essa é a melhor forma de fazer isso em Java, eu não trabalho com Java, certo? Eu pedi para uma LLM gerar esse código. Eu vou importar 4 coisas do Java, né, do Java I/O, o Buffered Reader, o File Reader, File Writer e I/O Exception, certo? Eu não consigo rodar um scriptzinho de Java, então esse código aqui vai ser compilado, né? O meu código em Python, isso aqui é um script, que eu boto run e ele roda. De Java, eu não sei como Java tá hoje em dia, eu acredito que eu preciso compilar isso daqui. Eu preciso ter uma classe, dentro dessa classe eu tenho public static void main string args. Ninguém nem sabe o que isso daqui significa, certo? Alguns já viram que vai comentar que sabe, mas enfim. A maioria das pessoas não faz a menor ideia do que essa montoeira de... Na verdade, vai. Public é simples, static é simples, void é o tipo de retorno, main é o método main, listinha aqui de string args são os argumentos que podem vir do método main, que você pode chamar esse método main com alguns argumentos, vai. Tô me fazendo também, fingindo que eu não sei o que é isso. Aí a gente tem o path aqui do CSV, né? A gente tem um try que vai pegar o nosso buffered reader para ler esse CSV, vai ler os headers aqui, isso aqui vai separar os headers, aqui tem um string builder, enfim, aqui você vai ter um loopzinho que vai lendo linha por linha, né? Você tem aqui o string builder.readline que vai lendo linha por linha do negócio. Perdão, não é o string reader, é o buffered reader que vai lendo linha por linha. Você vai appendando essas linhas por linhas aqui num array de strings. Você pega o old value, multiplica esse old value por 2, aí esse new value você vai guardar no lugar onde estava o old value aqui na coluna, né? Depois você vai pendar essas coisas e vai escrever aqui para um CSV também. Não é um código super complexo, percebeu? Eu sou alguém que não trabalha com Java faz uns 7, 8 anos,
Mas, cara, compara isso daqui com as 5 linhas de Python. É inegável, tipo, é super compreensível porque que um cientista de dados que não tá preocupado com performance, escalabilidade, com padrões de código, com nada, vai escolher o Python. E é por isso que todo mundo adotou Python. E é por isso que a gente tá preso no Python, certo? Eu falei que eu não faria um back-end em Python se eu não fosse forçado. Bom, a gente tá sendo forçado porque é ferramental, certo? Esse aqui é o caso pro Python. O caso pro Python é que você pode pegar um arquivo chamado easy.py, fazer A igual a 3, B igual a 6, print A vezes B e vai sair o resultado, né? E aí você pode escrever, cara, quase em inglês, certo? If A for igual a 3 pra printar alguma coisa, certo? Isso daqui, alguém que sabe ler inglês sabe ler isso daqui, certo? Você pega uma pessoa que nunca viu uma linha de código na vida, ela entende o que tá acontecendo aqui se ela souber o que a palavra print significa no contexto de computador, né? Bom, esse é basicamente o caso pro Python na minha visão, esses são os pontos mais fortes. Dado esses pontos fortes, ela se torna uma linguagem muito boa para fazer scripts que fazem uma coisa relativamente simples, certo? Você trabalha numa empresa que não é uma empresa de software, você precisa de scripts para gerar relatórios, para mandar uma lista de e-mails, para automatizar qualquer tarefa corriqueira. 90% de chance que esse script vai ser em Python. 5% de chance que você vai fazer uma gambiarra em Excel. E os outros 5% de chance foi que alguém gerou esse script usando uma LLM e falou, escreve em Go ou qualquer outra coisa. Mas a maioria dos scripts vai ser Python de fato. Bom, IA tem que ser Python. Dá pra fazer IA com outras linguagens? Dá. Se o tipo de IA que você tá fazendo não for algo muito profundo, certo? Se a quantidade de IA que você usa é basicamente chamadas de API para OpenAI ou pro, enfim, qualquer um dos concorrentes, né? Você consegue fazer isso em qualquer linguagem, não tem nenhum problema. Se você tentar algo um pouco mais complexo, se o que você tá fazendo é, sei lá, construir um agente de IA, e aí você vai tentar algo mais com LangChain, sua empresa tá mexendo com Amazon Bedrock. Bedrock, na real, dá pra usar com várias, mas enfim. Se é algo mais nessa linha aqui de agents, se é algo que utiliza muitos dados, certo? Porque IA e dados é uma venda casada, vem um junto do outro. Se a sua empresa tá indo mais pra esse caminho, cara, Python é a ferramenta adequada para esse trabalho. Não tem muito como fugir. Dá pra fazer com alguma outra? Até dá, até tem gente tentando fazer com Go, já vi, com JavaScript já vi também. Não vi com as outras linguagens porque eu não me interesso muito pelas outras linguagens, mas deve ter gente tentando fazer com tudo também. Mentira, eu me interesso pelas outras linguagens, eu só não acompanho tão próximo o mercado porque eu não vou trabalhar com isso hoje em dia. Scripts, né? IA, né? Data, dados. Bom, como a gente tá falando de scripts, IA, dados, acaba que MVPs de startup, sabe, a gente falou que toda startup que tá saindo é uma startup de IA, naturalmente, as startups vão escrever os seus MVPs em Python em muitos casos, certo? A maioria dos MVPs que eu vejo as startups fazendo hoje em dia, tô vendo ou Python, ou Golang, se é algo ligado a performance, ou então JavaScript, é o que eu mais vejo startup fazendo MVP atualmente. E aí, quando chega num gargalo de performance, migra pra Go, ou migra pra Java, ou migra pra outra coisa. E é aqui que a linguagem brilha, certo? Ela é uma linguagem que, minha visão, pra fazer todas essas coisas aqui, pelos motivos que eu citei, nesses casos de uso, é a melhor, certo? Se eu preciso fazer um script, eu preciso estar pronto hoje pra fazer uns relatórios, eu vou usar Python. Se eu preciso integrar muito pesadamente com IA, eu vou usar Python. Se eu preciso lidar com dados, certo? Fazer ciência de dados, é óbvio que eu vou usar Python, não tem nenhuma outra que chega perto. Se eu tô numa startup que vai fazer um MVP com agents de inteligência artificial, eu vou ser forçado também a fazer esse back-end em Python. E é isso, né? Algumas das críticas que as pessoas tiveram no vídeo que eu falei mal de Python, a gente pode endereçar essas críticas agora. A crítica de que Python é lento, ela pode ser corrigida de duas maneiras, né? Uma delas é não corrigindo esse problema, porque a maioria das aplicações não tem problema da CPU ser lenta. A maioria das aplicações do gargalo é banco de dados ou networking. Então o jeito de corrigir esse problema é fazendo tudo de maneira assíncrona, se precisar. Você não tem o problema de ser lento na maioria das aplicações. Nas aplicações que existe o problema de Python ser lento, óbvio, como ele é uma linguagem tão amplamente utilizada, com uma comunidade tão forte, você pode ter nossa, como é que eu vou pronunciar isso aqui? Interoperabilidade com outras linguagens. Você consegue fazer o seu Python, o código de Python, integrar com Rust, por exemplo, com C, né? Historicamente você já conseguiu isso aí por muito tempo. Se eu não me engano é esse PyO3 aqui. Se eu não me engano é isso aqui, que vai te dar uma interoperabilidade com Rust. Então, já ouvi de empresas que as partes críticas do código delas que estavam muito lento em Python, você consegue injetar um Rust ali, injetar um C ali, para nesses pedaços muito críticos de CPU, rodar eles de maneira mais rápida em outra linguagem. Isso vai corrigir esse problema aqui de Python ser lento, onde o problema de fato existe, que são poucos os casos. Na maioria dos casos, não é um problema para a maioria das empresas, tá? A maioria das empresas são empresas pequenas e médias, o problema é conseguir cliente, não é rodar o servidor. O problema tangencial a esse Python ser lento, né, é o tal do GIL. Bom, estão destruindo isso aqui em Python, né? Você vai poder usar a linguagem sem
utilizar o Global Interpreter Lock. Você nem precisa saber mais o que é isso. Mas enfim, se souber é legal também. Enfim, né, a gente disse onde que a gente utilizaria essa linguagem. Preciso dizer onde que eu não acho que faz o menor sentido utilizar. Onde que você não vai utilizar? Você não vai utilizar Python pra fazer front-end. É óbvio, pelo amor de Deus, nem tenta. Eu também, pessoalmente, tá? Opinião pessoal. Qualquer sistema de back-end que vai escalar pra mais de ser um MVP não é uma linguagem que eu gosto. A gente falou isso no outro vídeo, né? Não tem nenhum problema em repetir. Eu acho que o ferramental de tipagem e de environments não torna a experiência muito boa fazer um sistema de back-end que escala, né? Até se performance for uma consideração. Certo, beleza, tem interoperabilidade com Rust, mas por que você já não escreve em Java, que vai ter um ambiente super maduro, tem uma developer pool grande? Se o seu back-end vai escalar para milhões de usuários, não é algo que eu utilizaria Python. Mas, como virou a linguagem nativa de IaaS, Python não vai para lugar nenhum. O número de empregos em Python vai ser alto e vai ser alto por muito tempo. Essa linguagem não vai para lugar nenhum, só cresce.